uma certa modéstia, assim, uma certa humildade, de não imaginar que tudo pode ser feito com precisão absoluta, que todos os conhecimentos são acessíveis. Eu tenho dito para vocês que irei insistir, a primeira premissa para alguém desenvolver uma vida filosófica, uma vida intelectual, é partir do pressuposto de que não dá para saber tudo. E que existem determinadas coisas que são mistérios insondáveis. E que nós não saberemos nem mesmo no juízo final. Porque se soubéssemos todas as coisas, nós seríamos iguais a Deus. Como isso não é possível, seria uma autocontradição, porque facilmente a gente se comprova que nós não somos deuses, né? Então, não podemos conhecer tudo. E haverá sempre para o ser humano áreas de mistério insondável, insolúvel, grandes abismos de coisas desconhecidas que nunca seremos capazes de saber. E essa é a pressuposição número 1 para quem pretende ter uma vida intelectual. Porque se você não tem essa pressuposição, o que acontece é que você vira um desses pernósticos acadêmicos que tem lá um modelinho qualquer, marxista, psicoanalítico, sei lá o que for, e que ficam pegando todo mundo e fazendo caber naquilo. Pô, entendeu? Então, tudo que acontece no mundo, né? Por que o Destaque errou a rua? Ah, certamente tem alguma coisa a ver com a mãe dele. Entendeu? Alguma coisa tem ali e tal. Essa atitude, assim, é uma atitude muito anticientífica, muito antifilosófica. Em última análise, portanto, é bom nós termos uma certa modéstia com isso. Considerando que nossos objetos de estudo e nossas premissas não passam de generalidades, será suficiente para aportarmos a conclusões de validade geral. Em conformidade com isso, é-nos facultado solicitar ao estudante que também aceite os vários pontos de vista que formulamos dentro do mesmo estudo, pois constitui a marca de uma mente instruída esperar aquele grau de precisão em cada modalidade que é permitido pela natureza do assunto em particular. Então, sejamos bom senso, né? Não esperar precisão demasiada onde ela não é possível. Reparem que ele fala de estudantes. Esse livro aqui é um dos tais estudos acromáticos. Vocês sabem, há dois tipos de livro do Aristóteles. Há os livros, digamos, exotéricos com X, que foram feitos para serem divulgados ao público em geral, e esses livros sumiram, desapareceram. Eles sobrou só o Convite à Filosofia, que no Brasil, aliás, já foi traduzido, e eu acho que não tem mais nada. E a Constituição de Atenas, só. E os outros são todos livros esotéricos com S, feitos para dentro, né? Ou acroamáticos. O que significa isso? São livros que nasceram de anotações dos seus alunos. Então, o professor dava de manhã uma aula para os alunos, era uma aula sem debate. O Aristóteles ficava lá na frente dos alunos e fazia uma espécie de palestra. Até hoje faz assim, por exemplo, na França, as aulas magnas nas Sorbonne são feitas assim. À tarde, o Aristóteles abria a porta do liceu e aí entrava quem quisesse do povo e fazia, então, uma aula dialogada com ele, um debate filosófico. Então, essa obra aqui é uma obra feita na manhã, quer dizer, o que está aqui é uma obra que não foi editada para o público. Então, foram alunos que anotaram a obra de Aristóteles e foram, aos pouquinhos, dando uma edição caseira, assim como anotações de aula. Pois não, Cláudio? Acroamático. Acroamático. Né? Essas são as notas que se dava para essa aula da manhã. Tá? O mais fácil, esotérico com S de manhã, exotérico com X à tarde. Exotérico com X, X para fora, né? E esotérico com S para dentro. Então, para dentro é iniciático. Não que o Aristóteles tivesse qualquer espécie de conteúdo iniciático, como é o conteúdo pitagórico, como é o conteúdo teosofista, enfim, o que for, mas era iniciático no sentido de que pertencia aos alunos que já haviam passado por um processo anterior de preparação para ouvir aquelas coisas. Por isso é que parecerá sempre anotações de aula. Então, haverá determinados pontos que parecerão obscuros, haverá outros pontos em que há uma certa contradição. Por exemplo, ele promete, em tal coisa, mas não tem tal coisa, que ele pretendia fazer, mas não fez. Uma aula é muito tumultuada, né? É assim, né?
Outro que é assim o tempo todo é o Mário Ferreira dos Santos, que fica o tempo todo dizendo, no meu livro tal, você encontra essa explicação, mas no livro tal não existe. Não tem o livro tal. Às vezes acontece. É igualmente implausível aplicar conclusões meramente prováveis de um matemático e exigir demonstrações rigorosas de um orador. O grau de precisão e ambos é diferente, né? Todo indivíduo julga corretamente os assuntos com os quais está familiarizado e conhece, sendo deles não conhecido. Para que possa, portanto, julgar um assunto particular, é preciso que o indivíduo tenha sido instruído neste assunto. Para ser um bom juiz, em geral, é necessário que tenha recebido uma educação completa. Consequentemente, os jovens não são aptos para o estudo da política, que carecem de experiência de vida e de conduta, que é o que supre as primícias da matéria de estudo deste ramo da filosofia. Aí isso não vale só para a ciência política, mas para um grego, ninguém tem direito a debater as ideias antes dos 30 anos. Homem, né? Homem. Porque aqui não se considerava as mulheres que estavam fora do raciocínio. Se fossem as mulheres que fossem consideradas, também seriam consideradas em idade mais baixa do que os homens. Né? Há uns 20 anos, mais ou menos. 20, assim. Acho que um homem de 30 equivale a uma mulher de 10, assim, maturidade. Por aí. Porque os gregos, o problema do jovem é que o jovem é uma pessoa na idade jovem, está excessivamente subordinada à vida emocional. Então, só consegue viver emoções. Quem consegue viver emoções é muito autorreferente, muito autocentrado. É por isso que os jovens dão essa impressão de acharem que são o centro do mundo. Porque eles só vivem emoções, só. Então, um grande, maravilhoso livro que explica isso, que conta esse romance, é o livro chamado O Processo Maurícios, que vocês conseguem comprar nos sebos, assim, a R$10, é muito barato. É bem fácil de encontrar. O Processo Maurícios, que é um livro de um alemão chamado Jakob Wassermann. Esse Jakob Wassermann escreveu um livro em que tem lá um sujeito chamado Etzel Andergast, que é um menino, assim, de uns 16 anos, e esse menino é filho de um juiz. E o pai dele é um juiz, um juiz maduro, e ele descobre que o juiz cometeu um erro judiciário contra um sujeito chamado Maurícios. Não que ele tivesse nada contra o outro, simplesmente não considerou lá certas provas, coisas que acontecem, e acabou o outro lado preso, o Maurícios. O Etzel Andergast fica horrorizado com aquilo, e ele então resolve tirar limpo a história. E ele então foge de casa, pega um dinheiro com a avó, foge de casa, vai para Berlim e vai atrás do sujeito que saberia quem era o verdadeiro assassino. E aí então ele acaba descobrindo quem foi. Quando volta, o pai dele, quando soube, né, que deixou um bilhete, né, dizendo que o pai dele interessou-se pelo caso e indultou o tal do Maurícios. E ele, quando descobre que o pai indultou o Maurício, fica furioso, porque indultar o fulano é apenas perdoar o crime que ele teria feito. Mas ele não fez crime nenhum. Então ele não tem que ser indultado, ele tem que ser inocentado, que é muito diferente. E aí, então, o livro todo conta a história de uma personalidade juvenil que tem uma obsessão por uma justiça puramente emocional. Tá? Ele quer que exista a justiça perfeita. Em última análise, é isso que ele deseja que aconteça. Então, essa atitude é uma atitude juvenil. É isso que ele está dizendo aqui. Então, os jovens não são capazes de se dedicar a assuntos de natureza, digamos, assim, mais ampla, porque os jovens vivem aí prisioneiros das suas emoções, dos seus momentos emocionais. É isso que ele está dizendo, por isso que não é para você discutir filosofia com um jovem. Né? A regra grega era, primeiro aprende a dançar, depois aprende filosofia. Então ninguém devia poder ser juiz, por exemplo, antes de ter... Juiz trabalhista tinha que ter empregado antes de poder ser juiz trabalhista. Primeira condição. O senhor é candidato a juiz? O senhor é empregado? Não, então não pode ser juiz. Entendeu? Isso que eu estou dizendo, tá? É que você não pode deixar pessoas da área psicológica, por exemplo, pessoas a quem
se entrega a crianças problemáticas para cuidar, tinham que ter uma certa vivência, uma certa experiência de vida. E como é que a gente vai cuidar de criança se não tem os próprios filhos? Né? Pela experiência de criação dos quais nós passamos. Né? Então, determinadas coisas deviam ter uma certa... Como é que eu vou discutir filosofia, a origem e o fim das coisas, se eu não tenho ideia da diferença que tem entre um cheque e uma duplicata? Tudo isso é muito difícil, né? Porque a vida prática, a gente não deve ensinar filosofia para criança, como se quer fazer hoje, porque antes de poder ter o pensamento especulativo, que é o pensamento filosófico, o cidadão tem que ter o pensamento positivo, quer dizer, ele tem que entender as coisas concretamente, arrumar emprego, casar, namorar, essas coisas, tá? Pegar o ônibus, entendeu? Arrumar uma prestação, essas coisas concretas da vida. É claro que sempre há as exceções dos gênios, né? Então, né, os gênios são naturais, né? Agora, Murilo, o que se ensina nas escolas não é filosofia, né? Aqui no Brasil, é curso de formação de petista. É isso que se ensina nas escolas aqui. Filosofia na escola é uma maneira de você fazer o quê? A juventude hitlerista do PT. O que é o tal de Tela Pintada? São a juventude hitlerista do PT. Aquela massa de gente emotiva, essa gente que ele está dizendo aqui. Gente no auge dos seus hormônios e das suas emoções, que você diz assim, ó, vamos então matar os padeiros. E eles vão lá e matam os padeiros. Todo processo revolucionário precisa de uma juventude agressiva, que é a juventude hitlerista do PT, e essa coisa de cara pintada, o que é isso? Agora temos que fazer caras pintadas em maior quantidade, então vamos ensinar a filosofia no segundo grau. Outro dia eu falei com um professor de filosofia, um discurso bom, eu falei, se ensina a história da filosofia, se ensina a reflexão, Então, a reflexão que eles propõem, eu não conheço esse caso, né? É assim, olha, pessoal, tem dois tipos de filosofia. A filosofia que defende os pobres e a que defende os ricos. Então, você vai aprender a filosofia que defende os pobres. É isso que eles fazem, é formar militante. É gente disposta, né, a agredir os outros. Acho que nem os nossos professores de filosofia sabem. Todos eles só sabem isso, porque a escola de filosofia só ensina isso. Então, tirando aquele outro... Quando ainda tinha no Brasil, ainda havia uma densidade cultural no seminário, então eu me lembro que eu estudei filosofia aqui na Federal, né? Não terminei o curso, mas estudei o curso Física Zero. Então, tinha lá o Paridreia, né? E que dava aula de filosofia de verdade. E havia lá o outro Frei, como era o nome do outro Frei. Havia lá dois padres que eram, assim, velhos professores, sabiam latim, sabiam grego, e que davam aula de filosofia. E eram mal vistos pelos outros, porque eram reacionários, porque estavam ensinando Aristóteles, quando, na verdade, era para ensinar Marx. E de lá para cá, na medida em que essas pessoas foram morrendo, você constituía o curso de filosofia baseados apenas em determinados autores da moda, modernos, todos eles inconsistentes. Então, é um desastre esse negócio de filosofia no segundo grau, né? Mas, enfim. Continuamos? Sandra, por favor. Você parou nas paixões. Além do que, eles são conduzidos por suas paixões, de modo que o cidadão tem um propósito ou proveito por quanto a finalidade da ciência é a ação e não o conhecimento. E não faz diferença alguma se são jovens do engano ou se é uma questão de imaturidade. O Niemeyer, por exemplo, está ali no mesmo caso. Entendeu? Entendeu? Mesmo tendo 90 anos. A lacuna não tem cunho cronológico. O problema é que suas vidas e as várias metas destas são norteadas pelo passional, pois para tais indivíduos, seu conhecimento, como para os indivíduos faltos de autocontrole, é inútil. Entretanto, para aqueles que por desejos e ações, através do sentido racional, o conhecimento dessas matérias poderá ser sumamente